A tradução desse verbo gom seria familiarização. Então, a prática de meditação é uma prática de familiarização. Familiarização com o quê? Familiarização com a mente. O objeto com o qual eu quero me familiarizar ao meditar é a minha própria mente. E aí, ao falar de mente também, eu posso trazer aqui um conceito que é muito abstrato. A gente precisa, então, trazer algum tipo de concretude quando eu descrevo esse objeto com o qual eu quero me familiarizar ao fazer uma prática de meditação. Então, ao se descrever o que é a mente com a qual eu quero me familiarizar, fundamentalmente, a gente costuma trazer 3 características ou atributos fundamentais dessa mente, né? Quando eu me refiro à mente, no primeiro momento, eu tenho que trazer um aspecto extremamente relevante ao descrever esse objeto, que é o aspecto de insubstancialidade da mente. A mente não é algo tangível, a mente é algo insubstancial, ela não é algo concreto, não é algo que eu seja capaz de tocar, observar e daí por diante. É sempre uma confusão que se faz entre cérebro e mente, né? E, na verdade, assim, a perspectiva que se traz nessa lógica contemplativa da meditação é que são absolutamente coisas distintas, ainda que você possa ter uma dimensão concreta, manifesta, né? E com a qual eu posso me identificar eventualmente entre mente e cérebro. Fundamentalmente, o cérebro é algo tangível, com uma repercussão absolutamente conhecida no contexto da nossa própria anatomia, do nosso próprio corpo e daí por diante, mas a mente não, a mente é algo insubstancial, a mente é algo intangível, a mente a gente costuma dizer que é vacuidade. Mas apesar dessa mente com a qual eu quero me familiarizar e que é vacuidade, não ser algo tangível e daí por diante, ela não é um nada. Nós não estamos numa perspectiva aqui nihilista de considerar que simplesmente eu quero me familiarizar com nada, porque ela é algo substancial. Pelo contrário, apesar da mente ser vacuidade ou insubstancialidade, a mente também ela é claridade ou aspecto manifesto. Significa dizer que apesar da mente ser insubstancial, é por meio dela que eu conheço a experiência da realidade a partir desse corpo físico humano que eu disponho. E assim também de todos os outros seres sencientes. Então eu conheço a experiência da realidade a partir do aspecto dinâmico, manifesto da mente. Apesar dela ser vazia, há uma dinâmica na mente, há um aspecto manifesto na mente. Portanto, a minha experiência da realidade passa necessariamente pelas minhas faculdades sensoriais que ganham uma expressão manifesta na minha mente. Ou seja, o meu olho em contato com a tela do computador produz uma consciência visual da tela do computador que se manifesta na minha mente. É essa tela de computador concreta que está dentro da minha mente, daí por diante? Não. Causas e condições reunidas produzem um fenômeno, uma experiência sensorial que ganha uma expressão manifesta na minha mente. Então eu conheço a realidade a partir dessa faculdade dinâmica manifesta da mente que se dá de uma forma insubstancial. Então, a consciência visual, auditiva, tátil, gustativa e olfativa, apesar de serem intangíveis, elas são manifestas. Isso em relação às minhas faculdades sensoriais. E, para além disso, quando a gente fala nessas formas de consciência, a gente traria uma sexta forma de consciência, que seria a consciência mental. E nela eu incluiria todos os meus pensamentos, para além disso, todas as minhas emoções e daí por diante, que são coisas absolutamente intangíveis, né? Mas que eu tenho absolutamente condição de conhecer pela minha própria experiência ou afirmar pela minha própria experiência de que elas existem apesar de serem insubstanciais. Então, a emoção que eu sinto num determinado momento, talvez uma outra pessoa não esteja sentindo pela incapacidade dela de ter uma relação empática comigo e daí por diante, mas de fato eu conheço pela minha própria experiência que existe uma expressão manifesta insubstancial ganhando expressão
na minha mente numa dimensão um pouco mais ampla. A gente costuma dizer, por exemplo, partindo de uma referência do campo da tradição, particularmente do budismo, a gente fala, por exemplo, de 3 portas. Né? A gente fala do corpo, palavra e mente. Então, a expressão física tem essa dimensão aqui tangível, né? No que eu poderia dizer do meu cérebro ou da minha experiência discursiva e daí por diante, mas mais do campo cerebral mesmo. Corpo, palavra e mente. A dimensão da mente, a gente costuma dizer que ela é muito mais ampla e se eu tivesse que localizar ela em algum lugar, apesar de ser intangível, insubstancial, eu diria que é aquela experiência ou aquela dimensão do meu próprio coração, onde eu experimento para além de desejos, sensações e daí por diante, também emoções, pensamentos, vontades e daí por diante. Então, estava dizendo para vocês aqui que meditar, na verdade, é um exercício de familiarização. Familiarização com o quê? Com a mente. E aí eu estou descrevendo os atributos dessa mente. Mente é insubstancialidade ou vacuidade, ao mesmo tempo mente é claridade ou aspecto manifesto, apesar da mente ser intangível, a experiência da realidade, né, passa por esse atributo natural da mente dinâmico de se manifestar a partir das minhas faculdades sensoriais, com as correspondentes formas de consciência que se manifestam na minha mente, visual, consciência visual, auditiva, tátil, gustativa, olfativa e consciência mental, incluindo aqui a consciência mental, todas as formas de emoções, sensações, pensamentos e daí por diante. E um terceiro atributo da mente, com o qual eu quero cada vez mais cultivar e me familiarizar, é a capacidade que a mente tem inata de conhecer tudo aquilo que nela se manifesta. Ou seja, não há uma ação volitiva em conhecer a experiência sensorial visual que se manifesta quando o meu olho entra em contato com a tela do computador. Causas e condições reunidas produzem um fenômeno manifesto na minha mente, consciência visual, e querendo eu ou não, a minha mente é capaz de conhecer essa experiência de forma involuntária e tal, porque esse é um atributo inato da mente de lucidez ou capacidade de conhecer tudo aquilo que nela se manifesta. E isso para nós é extremamente importante. Por quê? Porque, em geral, a gente cresce e se forma numa perspectiva marcada por uma lógica cartesiana de que eu sou no pensamento, de que eu penso, logo existo. E de que, portanto, aquilo que é a minha essência está no pensar, no pensamento. E o que a meditação e o exercício de familiarização vai aos poucos demonstrando é que existe uma essência que precede essa experiência, que precede o fenômeno do pensamento e que é capaz de conhecer essa experiência. E a partir da possibilidade de conhecer essa experiência, quanto mais ela é exercitada e daí por diante, ela confere a possibilidade de autonomia daquele que conhece essa experiência, né, de fazer escolhas mais lúcidas em relação a tudo aquilo que na mente se manifesta. Então, diante de tudo aquilo que se manifesta na mente, apelos aos meus sentidos, né? O desejo, né? Assim, uma música que me agrada, ou uma música que me desagrada e daí por diante. Se eu não desenvolvo algum nível de autonomia diante de tudo aquilo que se manifesta na minha mente, eu rapidamente sou capturado pela experiência sensorial ou pelo pensamento, a emoção, e me identifico com aquela experiência que se manifesta na mente de forma absolutamente automática, sem poder exercitar algum nível de livre-arbítrio para fazer escolhas sobre que objetos e experiências que se manifestam na minha mente eu quero me identificar, eu quero seguir, eu quero acompanhar e daí por diante. Então, quando a gente fala em desenvolver algum nível de inteligência emocional, por meio da meditação, ao exercitar o treinamento de se familiarizar com a mente, entender um pouco como ela funciona, ser capaz de reconhecer a partir desse estado de lucidez, que é uma qualidade inata da mente,
tudo aquilo que se manifesta na mente, reconhecer quando as emoções se manifestam e daí por diante, e ser capaz de, ao identificar, cada vez mais ampliar o espaço de autonomia que eu tenho entre conhecer e me identificar com aquela emoção, para nesse espaço exercitar algum tipo de escolha mais lúcida para saber, essa é uma emoção que é saudável para mim ou não é? Eu quero me identificar com essa sensação de raiva que se manifesta quando eu vejo uma injustiça acontecendo na rua e daí por diante. Ao reconhecer uma sensação de injustiça, que tipo de emoção ela aflora em mim? É uma indignação acompanhada de uma raiva? Ou é uma emoção acompanhada de um engajamento na perspectiva de assumir uma postura de engajamento numa ação mais justa, mais adequada, menos violenta e daí por diante, para aquela situação específica. Se eu não desenvolvo esse tipo de habilidade de me familiarizar com o funcionamento da mente e de conseguir exercitar esse estado de lucidez diante de tudo aquilo que se manifesta na minha mente, eu sou absolutamente aprisionado, que se lembra daquelas aulas de biologia, eu sou fagocitado pela emoção, e quando eu vejo, eu me tornei a emoção. E aí não há mais a diferenciação entre eu sou a raiva, eu sou o desejo, e daí por diante. Então, numa sociedade como a nossa, né, construída numa perspectiva bastante marcada aos apelos dos nossos sentidos, né, o ser humano se estrutura numa lógica de desejo absolutamente guiada pelas experiências sensoriais que a gente tem. Então, numa sociedade marcada por uma lógica capitalista, e aqui não vai nenhum juízo de valor sobre isso, mas construída a partir de uma lógica de desejo que opera no consumo, na sedução aos meus sentidos e daí por diante, é extremamente importante desenvolver uma habilidade lúcida para lidar com tudo aquilo que apela aos meus sentidos. Satisfazer todos os meus desejos de consumo, seguir todas as minhas emoções, será que é uma forma de liberdade ou é uma forma de aprisionamento aos meus sentidos? O quanto isso me diferencia de um animal, por exemplo, que responde instintivamente a tudo que apela aos seus sentidos. Então, desenvolver, praticar esse exercício de se familiarizar com o funcionamento da mente e, a partir desse exercício, desenvolver um espaço maior de autonomia em relação a tudo aquilo que se manifesta na minha mente, a partir de um estado de distanciamento e lucidez, que é fabricada, que é um atributo inato da mente, eu consigo aos poucos ir exercendo autonomia sobre tudo aquilo que se manifesta na mente e, a partir daí, desenvolver inteligência emocional. Ser capaz de enxergar quando uma emoção é nociva ou quando ela é saudável, fazer escolhas mais lúcidas em relação a elas, para não ser absolutamente dragado, né, ou consumido pelas minhas emoções, sem estabelecer nenhum tipo de discernimento diante daquilo que se passa na minha experiência de realidade, na minha própria mente. Então, essa é a ideia de, por meio da meditação, desenvolver inteligência emocional. Ser capaz de reconhecer, num determinado momento, esse tipo de situação gera em mim ansiedade, gera em mim medo e daí por diante. Como eu posso lidar com isso? Que tipo de recurso, de ferramenta eu posso aplicar nesse momento onde eu identifico que surge uma emoção aqui que ela não é saudável? Talvez tenha uma ansiedade, estou numa reunião e estou ansioso para falar. Eu percebo, né? Eu sou capaz de me familiarizar com a mente por meio da prática da meditação. Eu percebo, estou ansioso, talvez seja melhor eu dar um passo atrás, deixar todo mundo falar e com mais serenidade colocar meu ponto de vista aqui. Isso é inteligência emocional, é reconhecer o que se passa no teu universo emocional e, a partir dessa lucidez, ampliar o gap que existe, o espaço que existe entre a manifestação da emoção e a minha reatividade, para, com lucidez, com serenidade, uma escolha mais pertinente em cada uma das situações no nível emocional. Essa é uma apresentação um pouco básica aqui para a gente entender qual é a relação que existe entre meditação e desenvolvimento de inteligência emocional.
Depois a gente vai falar um pouco aqui como isso se dá na prática. Perfeito, professor. Pessoal, quem quiser fazer perguntas já específicas, pode ir colocando as perguntas no chat, que eu vou repassando para o professor Bruno. Enquanto vocês vão elaborando as perguntas, eu queria começar com uma pergunta. Aliás, quero começar contando rapidamente um caso aqui que aconteceu agora e elaborar a pergunta na sequência. Agora, quando começou a nossa transmissão, começou um show aqui no meu condomínio. Não sei se vocês estão ouvindo. Não. Que bom, vocês não estão ouvindo. E, de repente, eu me senti drenado por alguma emoção, provavelmente raiva, frustração ou algum tipo de emoção que já iria me capturar para que eu fosse um pouco mais agressivo e resolvesse essa situação. E eu falei, não, deixa eu administrar isso de uma outra forma. Então, eu solicitei a minha esposa que entrasse em contato com o condomínio, explicando que eu estaria numa aula agora. Então, talvez isso, e aí o senhor pode explicar um pouco melhor, talvez isso seja um reconhecimento de uma emoção, que talvez tenha vindo por uma prática meditativa que eu venha tendo. Essa é a primeira dúvida. E a segunda é, a gente fala muito do empreendedor social, daquele que se engaja para a solução de causas sociais. Então, me parece claro que a compreensão do que está guiando este engajamento talvez preceda o próprio engajamento. Seria isso, professor? Sim. Na tua primeira pergunta, pode ser que seja isso, sim. Mas também pode ser isso, quer dizer, a capacidade de desenvolver inteligência emocional, ela pode se dar por meio desse recurso que é a meditação, mas isso pode ser algo aprendido na tua própria formação educacional e daí por diante, quer dizer, a forma como os teus pais te educaram e aprenderam e ensinaram a você a como reagir a determinadas situações e daí por diante. Mas essa, de toda forma, é uma habilidade que pode ser cultivada, entendeu? A causa necessariamente do que proporcionou a você essa habilidade de gerenciar a emoção nesse momento e ter a lucidez de aplicar um recurso possível no momento de dizer, vou acionar a minha esposa e vou pedir para ela fazer isso, a causa que levou essa inteligência emocional é difícil de localizar. Não dá para, nesse momento, eu te dizer, é por causa da tua prática de meditação, ou é por causa da tua educação. Mas para nós o que importa entender é que essa é uma habilidade que pode ser cultivada. Então não significa dizer que uma pessoa nasceu com essa inteligência emocional e a outra é impulsiva e daí por diante. E, bom, essa é uma característica dela, ela vai ter que aprender a conviver com isso e daí por diante. Não. O que cada vez mais a neurociência tem demonstrado, e daí por diante, a partir de estudos em relação à neuroplasticidade, e daí por diante, é que habilidades como essa de inteligência emocional, de empatia, de compaixão, e daí de calma mental e daí por diante, são habilidades que podem ser cultivadas por meio da aplicação de técnicas específicas, dentre elas a meditação. Quando você me faz a segunda pergunta em relação ao empreendedorismo, eu acho que é extremamente importante. Não sei se é possível, quer dizer, muito provavelmente há uma pertinência em tentar descobrir, na verdade, o que veio antes, como você coloca aqui, em relação ao propósito da ação do empreendedorismo e daí por diante. Em termos temporais, mas o que eu acho que é importante a gente mencionar aqui, do ponto de vista da inteligência emocional, é desenvolver uma habilidade de lucidez para exatamente compreender qual é a minha motivação ao eu me engajar numa ação de empreendedorismo. O que de verdade me move nesse tipo de ação? Sem fazer qualquer tipo de juízo de valor, se a minha motivação é nobre ou não, o primeiro passo é conhecê-la profundamente. Porque isso vai ser a chave, acho que fundamental, para você enxergar quais são os passos que você deve dar, que tipo de ações são importantes ser tomadas e daí por diante, qual é a sua estratégia e tal, sem tentar se esconder numa atitude mais ou menos nobre ao se colocar numa posição de empreendedor, entendeu? É importante ter muita
muita sinceridade consigo mesmo, e isso parte de uma possibilidade de investigação da tua motivação de uma forma mais profunda. E eu verdadeiramente acredito que o desenvolvimento de uma inteligência intrapessoal pode dar efetivamente sinais claros de onde está a tua motivação, de qual é o teu propósito, e isso é o, digamos assim, é o ponto inicial a partir do qual você estabelece as ações de engajamento na sua proposta empreendedora, entendeu? Perfeito, professor, ficou claro. A gente tem uma pergunta aqui no chat. Na verdade, nós temos duas perguntas aqui no chat. Eu vou começar com a primeira, e aí o senhor fica à vontade, às vezes, de responder, continuar um pouco a exposição, a gente vai avançando da forma que o senhor se sentir à vontade. A primeira, Suliane Halber. A Suliane Halber, inclusive, ela é professora também, professora da pós-graduação. Ela fala: prazer em te conhecer. A partir da atenção plena, posso ampliar minha percepção, o que é fundamental para me conectar a outros e desenvolver empatia. Empatia é fundamental ao empreendedor social, na minha perspectiva. Então, meditação pode ampliar meu nível de empatia. Faz sentido essa reflexão? Faz totalmente sentido, assim. Inclusive, a forma como a gente, falando aqui, né, da proposta do curso de empreendedorismo social trazida pela UDF, daí por diante, ela é muito estruturada num programa de meditação que tem por propósito fundamental, ao final, gerar uma postura mais resiliente, mais empática e mais compassiva, não numa perspectiva ingênua de compaixão, mas sob a perspectiva, e eu acho que isso é fundamental para um empreendedor, de ter a capacidade, a sensibilidade de conhecer a experiência do outro e ser capaz de se engajar numa ação que seja pertinente, seja para a cessação do sofrimento do outro, seja para o florescimento do outro e daí por diante. Então, acho que para o empreendedor social, fundamental uma postura, a capacidade de desenvolver empatia. E o programa todo que é pensado para esse curso da UDF é estruturado num percurso voltado ao desenvolvimento exatamente de resiliência, empatia, compaixão. Então, a pergunta é absolutamente pertinente. Eu vou aproveitar, Gabriel, não sei se cabe, mas eu queria desenvolver um pouquinho em cima disso que a professora Suliane, é isso o nome dela? Isso. A professora Suliane trouxe, que é esse conceito de plena atenção que ela traz, até um pouco para contextualizar a prática que eu me proponho a fazer com vocês hoje aqui no final da nossa aula. Quando a gente está falando em prática de plena atenção, Suliane, fundamentalmente, a prática de plena atenção, quando você olha numa perspectiva de um percurso a ser trilhado até desenvolver empatia, resiliência e essa inteligência emocional que a gente propõe aqui, a plena atenção, ela cumpre uma funcionalidade estruturante nesse percurso, que é criar condições favoráveis para esse processo de familiarização da mente. Então, quando eu faço a prática de plena atenção, que é a prática que a gente vai fazer hoje aqui, fundamentalmente, eu quero desenvolver a habilidade de permanecer com foco sobre um determinado objeto, mas como um efeito colateral, mas talvez o mais desejado nessa prática, ao estabelecer foco sobre um objeto, automaticamente eu vou criando uma ambiência mais tranquila na minha mente. O que eu quero dizer com isso? Quando eu uso a prática de mindfulness ou de plena atenção, por exemplo, sobre a respiração, que é o que a gente vai fazer hoje, e eu sou capaz de ancorar minha plena atenção e permanecer com a plena atenção sobre um objeto específico, no caso que a gente vai usar aqui, é a consciência tátil do ar entrando e saindo do meu corpo. Lembra que eu falei para vocês? Mente é vacuidade, ao mesmo tempo ela é claridade ou aspecto manifesto, e eu disse que as diferentes formas de consciência a partir das minhas faculdades sensoriais se manifestam na minha mente e capacidade de conhecer tudo aquilo que nela se manifesta. Bom, o que a gente faz na prática de plena atenção é escolher uma dessas formas de consciência. Eu poderia escolher a consciência visual, então um objeto visual, para ancorar minha plena atenção. No nosso caso aqui, a gente vai usar a consciência tátil do ar entrando e saindo do meu corpo para ancorar minha plena atenção.
exercitar a plena atenção de quando a minha mente aparece um pensamento, a minha atenção vai para o pensamento, eu trago de volta para a respiração. E nesse exercício, quanto mais eu consigo permanecer sobre um suporte específico, a consciência tátil do ar entrando e saindo da minha mente, as outras formas de consciência ou as outras experiências sensoriais, elas vão perdendo intensidade. Então, os pensamentos que estão pipocando na minha mente, se eu consigo manter foco, eles vão perdendo intensidade. Aquela música que está tocando aí na festa do lado do Gabriel, que talvez esteja ali gritando no ouvido dele, dizendo caramba, vai atrapalhar. Se ele está plenamente concentrado aqui na aula que ele está dando, blá, 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 aquilo passa a ser de uma música, de uma festa, passa a ser uma música lounge, uma música ambiente, e de repente, não é que ele deixa de ouvir a música, mas ela perde a intensidade que tinha. Ele não vai deixar de ouvir, por quê? Porque as causas e condições estão reunidas. O ouvido dele captou o som, então a consciência auditiva vai se manifestar na mente dele. Portanto, é importante dizer isso. Meditar não é esvaziar a mente de pensamentos, pelo menos nesse momento. Os pensamentos vão continuar se manifestando. O que é fundamental para mim é saber, essa música, ela é boa ou ela é ruim? Esse pensamento é bom ou ruim? Essa emoção é boa ou ruim? A gente não estabelece juízo de valor sobre a experiência sensorial. Para nós, o que importa não é saber se esse pensamento é bom ou ruim, se essa música é boa, eu gosto ou não gosto. A questão para nós é saber o que eu faço quando essa experiência se manifesta na minha mente. Eu sigo ela de forma absolutamente automática, porque eu não tenho autonomia, então a música me capturou e quando eu vejo, eu estou acompanhando a música e tal, ou eu percebo a música se manifestando, mas digo, não, nesse momento foca na aula que eu estou dando, eu não vou dar atenção. Eu não estabeleço juízo-valor, a festa não é boa ou ruim, a festa simplesmente não é o objeto da minha atenção nesse momento. Se eu sou capaz de estabelecer essa autonomia e volto para o meu objeto que eu escolhi como foco da atenção, a música, o cheiro da torta que a minha esposa está cozinhando, que seduziu o meu apelo sensorial de querer comer essa torta que ela está preparando. Não, ela está preparando uma torta, está tocando a música, mas meu foco está aqui na respiração. Então, o apelo sensorial, olfativo, do cheiro da torta, da música toda, vai perdendo intensidade e minha mente vai se acalmando. Na medida em que essa mente se acalma, por meio da plena atenção, por isso que eu disse para Suliane que a mente cumpre essa funcionalidade, entendeu? Eu quero desenvolver foco, mas como efeito colateral e talvez o mais pretendido é ir acalmando a minha mente. Por isso que a prática de mindfulness ou de plena atenção, ela também é chamada de calma mental, porque ela vai criando ambiência de calma para aí sim eu conseguir me familiarizar com o que está acontecendo na minha mente e a partir de uma mente mais calma e podendo enxergar melhor o que se passa na minha mente, exercitar essa inteligência emocional, de conhecer melhor as emoções, desenvolver uma espécie de letramento emocional. Eu entendo, quando eu sinto isso no meu corpo, quando isso acontece, que tal e qual emoção se manifesta na minha mente. Bom, eu conheço essas emoções, mas a questão é saber o que eu vou fazer com essa emoção. A emoção, ela não tem uma natureza intrínseca boa ou ruim. Ela pode ou não pode me levar a cometer atos que são mais ou menos virtuosos. Uma emoção pode me gerar um sentimento de compaixão, um sentimento de raiva. Ela em si, ela não tem uma natureza boa ou ruim. Ela é uma emoção. Ela é simplesmente o resultado de causas e condições cultivadas ao longo de toda uma experiência de vida. Eu, diante de uma injustiça, eu vou me indignar. É uma emoção de indignação, que pode ser de raiva ou de engajamento e daí por diante. Ela é uma emoção em si. Eu não devo julgar se ela é boa ou ruim. A questão é saber o que eu faço quando a emoção se manifesta na minha mente. E para desenvolver essa habilidade de escolher lucidamente o que fazer com as emoções, primeiro eu preciso acalmar a minha mente. E a prática de plena atenção cria essa habilidade de foco, mas de forma colateral e talvez a mais desejada, ela acalma a minha mente para que eu possa, então, começar a me familiarizar com o seu funcionamento e, a partir daí, exercitar uma maior autonomia, uma maior inteligência emocional. Professor Bruno, perfeito. Acho que muito clara e muito didática a sua exposição. Eu tenho mais duas perguntas.
Tem uma aqui que talvez seja relacionada até com a prática que o senhor vai trazer hoje. Eu vou fazê-la primeiro e deixo a outra pergunta para depois. Ou faço as duas agora? O que o senhor prefere? Pode fazer a primeira agora, a gente avalia se no contexto da prática eu respondo ou se a gente responde a outra em seguida também. Perfeito. Primeiro a Suliane fala que vou fazer essa pós, vai ser show. Que ótimo. O Guto Lacerda, que é um professor da Universidade Federal do Pará, muito ativo lá, inclusive com essa agenda do empreendedorismo social, ele traz uma pergunta de cunho prático, né? Professor Bruno, que práticas introdutórias podemos adotar diariamente para aumentar essa lucidez, entre parênteses, sobre o funcionamento da mente, o engajamento em ações empreendedoras, etc. Olha, assim, a gente hoje vai fazer uma prática, que bom a pergunta do professor Gustavo, é isso? Guto Lacerda. Professor Guto Lacerda. Excelente a pergunta do professor Guto, porque me dá a possibilidade de trazer uma prática cotidiana para além da prática convencional que a gente vai fazer hoje aqui no final da nossa aula. Professor Guto, uma sugestão, digamos, que eu daria, uma medida muito prática e concreta que é possível ser aplicada ao longo do dia e que parece banal, parece simples demais, mas vou usar aqui meio que um jargão ou uma coisa que é talvez do senso comum e tal. São as coisas mais simples que existem, que estão as coisas mais preciosas. Apesar do que eu vou dizer aqui ser uma coisa muito simples, não subestime e tenho certeza que você não fará isso, professor, o alcance que isso pode ter. Uma prática que eu sugeriria para você é, ao longo do dia, eu até tenho um contador no meu iPhone em que eu uso isso diariamente. Ao longo do dia, professor, faça um combinado consigo mesmo, tente encontrar a sua respiração 3 momentos ao longo de todo o dia. Não importa se é de manhã, de tarde ou de noite, no meio da rotina do teu dia, eu peço que você convoque a sua lucidez e no meio de uma reunião, enquanto estiver dirigindo, conversando, dê esse comando para você. Onde está a minha respiração nesse momento? E conte 3 respirações. E depois volte para a sua ação convencional. E perceba se esse exercício não vai trazer algum nível de estabilização da mente e, ao mesmo tempo, de autonomia diante dos processos mentais que avassalam o nosso dia. Eu lanço essa provocação porque eu vivo essa experiência. Por várias vezes, passo o dia inteiro e eu não consegui me lembrar de, por 3 vezes, encontrar a respiração ao longo do dia. Parece uma coisa extremamente simples, mas veja como isso vai ser desafiador. Não é fácil. A gente fica tão engajado, identificado com as questões do dia a dia, que não consegue estabelecer esse mínimo de lucidez, de dar um passo atrás, de enxergar a realidade onde você está e dizer, não, peraí, agora eu quero achar minha respiração. E perceba como você volta. Primeiro, mais sereno. Segundo, um pouco mais autônomo diante da experiência de realidade absolutamente intensa que a gente experimenta ao longo da nossa vida. Entendeu? Então, eu acho que por meio desse exercício, você começa a estabelecer algum nível de autonomia diante dos processos mentais, começa a se familiarizar com o funcionamento da mente e já começa a desenvolver uma habilidade, um recurso que proporciona o desenvolvimento de inteligência emocional. Principalmente se você for capaz de exercitar esse tipo de técnica em meio a situações desafiadoras, no meio de uma reunião, no meio de uma discussão e daí por diante. Um passo atrás, observa, encontra 3 respirações, permanece na respiração com plena atenção e volta. Eu acho que esse é um exercício que consegue sintetizar muito do que a gente falou aqui e ele é cotidiano. Você não precisa de uma almofada de meditação, você não precisa de uma paisagem maravilhosa, de uma
de um incenso e daí por diante. Pelo contrário, acho que todo o propósito aqui e a sensibilidade do Gustavo de trazer esse módulo, né, para o curso é exatamente desmistificar a lógica da meditação, trazê-la para uma perspectiva muito concreta, palpável e pragmática mesmo, sabe? Com implicações na tua forma de viver e também na sua própria saúde. Porque existem estudos claros mostrando o impacto da meditação na redução de estresse, depressão, traumas e daí por diante. Às vezes a gente se depara muito com essa questão em sala de aula, né, professor? O aluno ele quer uma resposta muito rebuscada e a gente dá uma resposta simples e ele, mas isso é óbvio, isso é clichê, isso eu já sabia. Mas a questão não é saber, é fazer, né? É aplicar. Quantas vezes por dia a gente faz isso? Gabriel, excelente. Você me dá um gancho enorme para dizer uma coisa que é extremamente importante. Algumas pessoas dizem o seguinte, cara, meditação é muito difícil, não é para mim. E você vê, primeiro que essa técnica, né, isso que eu passei para o professor Guto agora, é uma prática de meditação, porque é uma prática de familiarização com o funcionamento da mente. Né? Assim, então, é uma técnica muito simples. Ela é tão simples que eu não dou valor a ela. Então, o desafio maior da meditação não é que é algo complicado. Você tem formas de meditação mais ou menos complexas. Mas a síntese da meditação, por isso que eu trouxe o conceito no início da aula, de meditar é se familiarizar com a mente. Pode ser de uma forma complexa, com visualizações, ou com uma técnica muito simples, que é o que a gente vai fazer agora, que é para permanecer com foco na respiração. E só. Então, a meditação, indo na linha do que você falou, ela em si, ela é extremamente simples. O difícil é fazer, é praticar, é ter a disciplina de dizer 7 horas da manhã eu vou acordar e vou fazer a meditação. Ou vou me lembrar de fazer uma meditação à noite. A meditação em si ela é simples. O problema é aplicar a meditação, é se disciplinar para fazer algo que é tão simples e que por ser tão simples, às vezes hoje eu não vou fazer. E daí... Essa é a dificuldade, e não a meditação em si. Obrigado, professor Bruno. Nós temos ainda mais 20 minutinhos e temos 2 observações. O professor Guto agradece, né? Muito obrigado, Bruno, sensacional, faz muito sentido. A Suliane coloca: a compreensão de um sentimento desencadeado por um pensamento permeia identificar a necessidade que foi ou não atendida. E aí depois ela coloca um outro comentário, né? Acho que acredito que em cima daquilo que eu falei, ela coloca: tornar ela acessível. Porque existem muitos mitos sobre isso, professor Gabriel. O resgate do simples é importante, né? Ela coloca aqui no nosso chat. Exatamente. Essa é uma experiência de encontro com as suas próprias verdades, né, Suliane? Assim, é uma experiência subjetiva. Digamos, a experiência de realidade que eu conheço é a mais próxima à minha própria essência, que é a minha mesmo. É a minha própria experiência da realidade, a partir da minha trajetória, a partir das minhas faculdades sensoriais e daí por diante. Então, quando eu me aproximo daquilo que é tão próximo, né, eu tô diante do que é o mais simples, mas é o que invariavelmente a gente torna o mais complexo, porque eu crio uma série de obstáculos, máscaras, distanciamentos daquilo que é a minha própria experiência mais próxima, entendeu? Então, é de fato um resgate do simples mesmo. É que a gente vive numa sociedade complexa que valoriza a complexidade como um valor, entendeu? Sem crítica em relação a isso, mas talvez o resgate ao simples e ao básico possa trazer respostas muito mais diretas e objetivas para o contexto de complexidade que a gente vive hoje, entendeu? Perfeito, professor. Então, nós temos aqui ainda mais 18 minutos. Como é que você prefere que a gente conduza essa reta final? Olha, eu acho que a gente podia, então, fazer a nossa prática. Eu vou dar algumas instruções. Acho que a nossa prática vai levar aí mais ou menos uns 10 minutos e tal. Talvez um pouco mais, mas enfim, a gente ainda teria aí uns 5 minutos finais para, se alguém quiser fazer uma pergunta, tirar alguma dúvida da sua própria prática, fazer algum esclarecimento e tal, a gente ainda teria algum tempinho para poder fazer alguma fala depois da prática conjunta com todo mundo. Pode ser?
Perfeito, vamos lá. Então, gente, como eu falei para vocês, a prática que a gente vai fazer hoje, ela é uma prática que cria, digamos, a ambiência para o desenvolvimento de uma inteligência emocional, né? Para que eu seja capaz de verdadeiramente conhecer a experiência que se dá na minha própria mente, eu preciso estabilizar essa mente. Eu preciso acalmar essa mente e criar uma condição um pouco mais serena para, a partir daí, com a mente mais calma, aos poucos e cultivando a natureza dessa mente, conhecendo um pouco o que nela se manifesta e, a partir daí, estabelecer uma condição mais autônoma diante das experiências mentais, fazendo escolhas mais lúcidas, mais inteligentes do ponto de vista emocional, que é o tema da nossa aula hoje. Então, é importante contextualizar isso. A prática de hoje ela vai criando condições favoráveis para o desenvolvimento da inteligência emocional. Ela outorga um colchão a partir do qual eu vou desenvolver depois recursos, meios para lidar com os desafios emocionais que eu encaro ao longo do meu dia. Dito isso, então, compreendendo qual é o propósito dessa prática e que tipo de habilidade ela permite, de ser desenvolvida, a gente então vai passar as instruções. É uma prática absolutamente simples, como eu já adiantei para vocês, e por ser simples, talvez depois de tudo aquilo que a gente disse, ela é extremamente preciosa, que é a prática de plena atenção com foco na respiração. O que eu falei para vocês, em relação a tudo aquilo que se manifesta na minha mente, consciência visual, auditiva, tátil, gustativa, olfativa e consciência mental, eu poderia escolher qualquer um desses objetos sensoriais para ancorar a minha plena atenção. Nós vamos escolher a consciência tátil do ar entrando e saindo do meu corpo, seja percebendo o ar entrando e saindo pelas narinas, ou o movimento do abdômen ou da caixa torácica, onde for mais fácil você encontrar a sua respiração e, a partir daí, permanecer com plena atenção sobre ela. Se vier pensamentos, sensações e daí por diante, volta. Nesse momento são só distrações. Você percebe que é uma distração, eventualmente sua atenção foi para o pensamento, você traz de volta para a respiração. E é esse o exercício. Basicamente é esse o exercício. Quando eu vou começar a meditar, eu tenho que parar todos os pensamentos? Não, é natural que eles aconteçam. Você passou um dia hoje inteiro envolvido em questões e daí por diante, não é porque você começou a meditar que tudo vai parar. O mundo não para porque você vai meditar. Os pensamentos vão continuar acontecendo. Isso não é bom ou ruim, isso não significa que você meditou ou não meditou. A questão é saber o que você faz quando os pensamentos aparecerem. Para nós, a gente vai considerá-los como distrações e vai voltar para a respiração. E esse exercício é a própria meditação. Então não pense que porque veio o pensamento eu não meditei. Não, você meditou, você percebeu que os pensamentos estavam vindo e você aplicou os recursos para continuar no seu treinamento, na sua prática de familiarização com a mente, ancorado na respiração. Meditar não é brincar de estátua. Então, a postura que a gente adota, uma postura confortável, com a coluna ereta. Se você é capaz de cruzar as pernas, tudo bem. Se não é capaz, se você está sentado numa cadeira, também não tem problema. Eu pediria só que você colocasse a planta dos pés de forma paralela no chão, e você pode praticar a meditação sentado. Eu pediria que vocês inclinassem um pouco a cabeça para frente para manter a coluna vertebral ereta. Se eu tiver com a cabeça normal, ela vai entortar um pouquinho para trás, Então a ideia é manter ela totalmente ereta, então eu inclino um pouco a cabeça para frente. Você pode meditar com os olhos abertos, com os olhos fechados. Nós não vamos fazer uma prática de yoga onde a postura física é o foco da meditação, a asana, como se chama. Não, aqui a postura física cria condições favoráveis para a minha mente estabilizar. Então eu não preciso adotar uma postura desconfortável, porque se for desconfortável, a minha atenção vai para o desconforto. E eu não quero ter distração na meditação de desconforto. Então eu vou escolher a postura que for mais confortável para mim. E aí, a partir disso, se eu tiver
um desconforto, tiver uma coceira, eu posso coçar a minha cabeça, o meu quê? Eu não estou brincando de estátua, como eu falei. Eu percebo que tem algum desconforto, alguma coisa acontecendo, eu adoto a solução particular para aquele tipo de situação e permaneço na minha prática de meditação. A gente não. É importante desmistificar a questão da postura e daí por diante, para cada vez mais tornar esse exercício acessível para todos. Então, a gente adota essa postura ereta, a cabeça ligeiramente inclinada, a boca fechada, talvez a língua tocando o palato, o céu da boca, mas é mais para relaxar essa parte do corpo, né? Assim, a parte do maxilar e daí por diante. As mãos pousadas no colo. Eu vou bater então o gongo da meditação e aí eu vou conduzir rapidamente essa meditação com vocês, tá bom? Vou dar poucas instruções, porque o fundamental é vocês permanecerem com plena atenção na respiração, tá bom? Vamos lá então. Então agora, para a gente começar a meditação, nós vamos fazer 3 respirações profundas. Na expiração, relaxando as tensões, as preocupações. E agora então com a mente mais relaxada, volte gentilmente a sua atenção à respiração. Simplesmente perceba o ar entrando e saindo pelas narinas, ou o movimento do abdômen, ou da caixa torácica. Onde for mais fácil você perceber o ar entrando e saindo pelo seu corpo. Encontre a sua respiração e permaneça com plena atenção sobre ela. Só isso. E se os pensamentos vierem, simplesmente deixe-os e volte para a respiração. Não há mais nada a fazer, só isso. Deixe os pensamentos e volte para a respiração. Deixe as distrações. Larga os pensamentos. Volta.
Então, segue o pensamento. Não tem relevância agora. Volta para a respiração. Permanece na respiração. Como foi, gente? Difícil, desafiador, novidade? Alguém quer fazer algum comentário? Vou deixar o chat aberto aí para as pessoas fazendo comentário. Como foi a experiência? O que aconteceu? E aí, enquanto isso, professor Bruno, assim, ao final da nossa conversa de hoje, se fosse possível deixar algumas recomendações assim de um livro para ler, talvez um livro básico e um intermediário, às vezes um site para seguir, um canal no YouTube, alguma referência assim que as pessoas depois possam continuar essa aprendizagem, além de, lógico, né, participar da nossa pós-graduação, tá? Elas vão ter a experiência de trabalhar não só a inteligência intrapessoal, como a inteligência interpessoal e a inteligência sistêmica. Então, Gabriel, eu acho que um livro que eu acho bem bacana e que é uma referência nesse tema, eu sugeriria o livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, que é um psicólogo e que foi quem, acho que, cunhou esse conceito da inteligência emocional. Ele estrutura muito o desenvolvimento da inteligência emocional por meio da meditação. Então, eu sugeriria o livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, e o livro Foco, que é um outro livro dele, em que ele vai fazer essa vinculação de uma forma ainda mais clara. E eu definitivamente recomendo para quem queira fazer uma leitura mais aprofundada. De um site ou algum lugar que pudesse ser visitado, eu estou aqui tentando encontrar alguma referência que não seja do campo da minha própria tradição. E estou pensando aqui em algum lugar que pudesse ser visitado assim como uma referência. Talvez, enfim, vou pensar aqui se eu tiver alguma, mas prefiro deixar de fora o meu contexto budista, e se tiver alguma sugestão, ou se alguém também quiser compartilhar algum lugar que também conheça e tal, de ser visitado e daí por diante. Mas eu acho que tem muitos lugares aí que tratam da meditação, de plena atenção e tal. Eu talvez desse uma recomendação de que baseado naquilo que a Suliane comentou e tal, a professora Suliane comentou, que é voltar ao resgate do simples, sabe?
Acho que quanto mais simples for a meditação, mais desinvestida de complexidades e tal, como essa que a gente fez hoje, isso é um bom indicativo de que você está voltando para a raiz e num ambiente talvez mais seguro. Perfeito. A professora Silene está muito alinhada, assim, porque primeiro ela sugeriu o livro Arte da Meditação, do próprio Daniel Goleman, falando que é um livro bastante simples também, e sugeriu também o aplicativo Insight Timer, que é um aplicativo interessante também. Eu uso esse aplicativo. Ah, que legal. E ele tem só o gongo, se você não quiser meditação guiada, mas tem meditação guiada, tem curso também. E nós temos aqui duas experiências da meditação, uma do professor Guto Lacerda e uma da Gisele Alves. Eu vou falar as duas, professor Bruno, porque aí, como a gente já está encaminhando para o final, o senhor tenta ver uma resposta melhor para as duas questões, mas acho que elas estão bem alinhadas. O professor Guto ele coloca: a recorrência de determinados pensamentos durante a meditação traz luz sobre possíveis focos de intervenção? Seria algo que normalmente tira atenção no dia a dia em geral, por exemplo? Essa é do Guto. E a da Gisele ultimamente tenho vivido uma avalanche de pensamentos no final da noite, desencadeando a insônia. Alguma recomendação especial? Então, assim, são duas perguntas super importantes. Assim. Eu diria, Guto, que quanto mais você se familiariza com a mente, né, com esse funcionamento por meio da meditação, mais você consegue identificar pensamentos recorrentes, e mesmo até que você nunca tenha feito meditação, se ele é muito recorrente, você não precisa nem meditar para saber que ele acontece sempre, né? Mas quanto mais você vai se familiarizando com isso, mais você consegue identificar padrões associados a esses pensamentos ou situações que desencadeiam esse tipo digamos, comportamento mental, né, associado a esses pensamentos repetitivos. Eu diria para você que enquanto você está meditando, você deveria considerar esses pensamentos basicamente como distrações. E como um resultado natural de não se deixar levar, porque se você entrar no pensamento repetitivo, você deixou o seu suporte de meditação, concorda? Então, assim, identifica que é um pensamento. Se for um pensamento repetitivo, reconheça que é um pensamento repetitivo, mas não passe disso. Você não precisa etiquetá-lo. Esse é um pensamento repetitivo. Simplesmente perceba o pensamento, mas volta para o seu suporte, volta para a respiração. E quanto mais você exercitar isso, fora do contexto da meditação, naturalmente você vai poder entrar em contato com alguns insights de como lidar com esse tipo de situação. O risco que há é você, ao ter um insight de perceber isso é um pensamento repetitivo, eu vou adotar, você entrar no pensamento discursivo que não é o que a gente quer nesse momento, entendeu? Então reconheça, mas aplique a técnica da meditação e não siga o pensamento e deixe que o processo natural de familiarização com a mente, daí por diante, permita que os insights e a forma de lidar com esse tipo de experiência apareça no teu dia a dia, no contexto do teu dia, sem que você tenha que contaminar a tua meditação voltada a encontrar algum propósito, alguma solução para aquilo, entendeu? Isso é uma questão. E em relação à segunda pergunta da Gisele, também ela é importante. Assim, você pode usar a meditação como uma maneira de acalmar um pouco a sua mente antes de dormir. Então, encontrar a tua respiração, contar os ciclos respiratórios. Então, né, assim, tá com muitos pensamentos e tal, mesmo deitada, conta 21 ciclos respiratórios de meditação. Veja se ao contar 21 ciclos de respiração, se a sua mente está mais calma. Se ela não acalmou, conta mais 21 e daí por diante. O que a gente quer é acalmar a sua mente, mas pode ser que isso gere sim um relaxamento e você durma. Se isso acontecer, ótimo, você resolveu a questão da sua insônia, mas isso pode gerar um problema para a sua meditação, porque você pode associar a meditação à técnica de relaxamento, e não é isso que a gente quer. Então, assim, eu pediria para você vigilância na forma de utilizar essa técnica, de utilizar a respiração para relaxar ou para acalmar a sua mente,
Mas isso você vai fazer deitada, enfim, na cama e tal, mas quando você estiver meditando, sentada na posição correta, saber que não é o relaxamento que você quer, não é o torpor que você quer. É simplesmente a calma mental para permitir o desabrochar da lucidez inata da mente. Tendo isso em mente de forma clara, enfim, você pode usar a meditação como uma ferramenta para enfrentar a situação da insônia. Professor Bruno, adoraria ficar conversando com você aqui mais muito tempo, mas eu sei que você tem um filhinho para cuidar, você tem as suas obrigações, e já sou muito grato pelo tempo que o senhor disponibilizou para nós. Fiquei muito feliz com a sua exposição e queria deixar o último espaço para você dar o último recado antes da gente encerrar. Olha, eu só posso aproveitar esse último espaço para fazer uma propaganda do curso também, né? Como eu falei para vocês, digamos, esse é um conteúdo inaugural da aula, do módulo relacionado, das aulas, né, do módulo relacionado ao desenvolvimento de inteligência intrapessoal, ou seja, numa dimensão mais subjetiva. Mas, como eu falei para vocês, isso cria ambiência para um desenvolvimento de uma inteligência interpessoal, ou seja, na relação com o outro, e, ao final, inteligência sistêmica, ou seja, absolutamente sensível ao contexto e digamos, a dimensão, né, interdependente de toda a nossa condição de existência nesse planeta e daí por diante. Então, trabalhar as dimensões da inteligência intrapessoal, interpessoal e sistêmica numa perspectiva de desenvolvimento, né, de empreendedorismo social, me parece absolutamente pertinente. Esse é parte do curso que está sendo pensado, desenvolvido com muito carinho aí pela UDF e pelo Gabriel, e eu então convido todo mundo a conhecer um pouco melhor do que se trata e divulgar para que mais pessoas possam ter acesso a esse presente que a UDF está trazendo aqui para Brasília. Perfeito. Quem quiser saber mais sobre o curso, pode entrar no site mudevoceumundo.com.br e aí lá tem uma aba pós-graduação, a gente envia o caderno executivo do curso. Próxima turma agora no segundo semestre, em agosto. A gente está um pouco vivendo na instabilidade total, então a gente não sabe se vai começar exatamente em agosto, como que vai voltar, se vai ser totalmente presencial, se vai ser híbrido, mas o curso é mais relevante do que nunca. Mais relevante do que nunca. Professor Bruno, muito obrigado pela sua presença. Foi ótimo estar aqui, passar essa hora e pouquinho aqui com o senhor aqui na quarta-feira. E agradeço a presença de todos, pessoal. Muito obrigado e até a próxima, viu? Tchau, tchau. Obrigado, gente. Boa noite.